Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira selvagem, 30 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 15 minutos, no Brasil, 16 e 15 da tarde. Gente, o nível de maldade do mercado. A gente basicamente agulhou para fazer um fundo duplo com aquela agulhada de anteontem. Fizemos a mínima em 57.701. Anteontem, a gente tinha feito a mínima em 57.860. Basicamente foi uma bela armadilha de ursos. Eu tenho para mim que essa armadilha de ursos aliada a essa bomba hecatômbica que é a liquidez dos shortados, que não para de aumentar porque a quantidade de alavancados aguardando uma queda mais robusta do mundo cripto. Se a BTC avançasse para 68 mil dólares agora a cotação está em 59.260. Se ela avançasse para 68 mil dólares num pump espasmódico, mais de 6 bilhões de dólares em liquidações forçadas no sentido short, né? Porque o mercado ia acabar recomprando a mercado, agredindo o book no sentido comprador, e as garantias dos shortados ia acabar promovendo essa liquidação bizarra, o que não se vê no sentido oposto. Ou seja, o que a gente está percebendo é que os alavancados no sentido short estão alimentando, estão emprestando um combustível incrível para uma bomba de dinheiro acabar promovendo a recompra das posições shortadas a mercado. São eles que estão alimentando essa verdadeira bomba de dinheiro. Se a BTC batesse 71 mil dólares, mais de 8 bilhões de dólares acabariam sendo objeto de liquidações forçadas. Ou seja, gente, tem uma verdadeira bomba de dinheiro acumulando. É mais um dos elementos necessários para que a BTC starte essa pernada impulsiva de número 3 aqui no semanal, já que a gente precisaria romper essa resistência imposta pela LTB, linkando todos os topos descendentes da aresta superior da bandeira de alta. Teria também que superar a MM200, que é essa linha alaranjada. Então tem uma quantidade relevante de ordem de venda nesse patamar, mas com essa bomba de liquidez sendo armada, vai ser muito fácil carcomer toda essa quantidade em termos de ordens de venda. Então eu tô achando que essa armadilha de ursos, na verdade, só tá dando esperança para a sardinhada alavancar ainda mais no sentido short, aumentar o nível de garantia para que depois o mercado promova a recompra agredindo o book no sentido comprador, e toda essa garantia dos shortados é que vai levar a BTC primeiro para um patamar entre 70 e 73. Depois, se romper 73, aí é chapéu pro palhaço, a BTC facilmente vai buscar os 100 mil dólares, que seria a nossa onda 3 aqui no gráfico semanal. Eu volto a alertar os senhores. Essa bomba de liquidez que está sendo armada, na minha leitura, vai redundar numa pernada ascendente. Isso se repetiu nos ciclos anteriores. Só que agora a coisa tá ligeiramente mais dramática. Vai ser um volume de liquidação forçada recorde no sentido short, porque vai haver uma recompra a mercado para fechar as posições shortadas altamente alavancadas. A mesma coisa vai se dar no mundo das altcoins. Tem muita gente shortando, acreditando numa queda de Solana, acreditando numa queda de ETH e de altcoins também. E o que vai acontecer é que essa liquidez que advém da garantia dos shortados é que vai levar as altcoins para um primeiro momento, para um patamar, num primeiro momento em 2 trilhões, vai formar um pullback e depois vai buscar 8 tri. Eu sei que muita gente acha que isso é uma piada, acha que é engraçado, mas vai acontecer exatamente como aconteceu nos ciclos anteriores. Por isso, gente, que a vocação da riqueza é a polarização.
muita gente está desembarcando. O índice do medo e da ganância travou ali em 30, ou seja, para surfar essa corrida maluca, tem que ter mais do que capital, tem que ter estômago também. Quem não consegue lidar com essa volatilidade ligeiramente perturbadora não merece também surfar ganhos e retornos igualmente perturbadores, como vezes 30, vezes 35 ou mais. Então eu volto a alertar os senhores, essa bomba de liquidez que está se armando nos futuros perpétuos, eu vou até dar o refresh aqui na CoinGlass para ver o nosso Bitcoin Liquidation Map, só para ver, eu vou botar em 30 dias aqui, continua avançando. Gente, isso aqui vai virar uma verdadeira explosão hecatômica para cima. Então eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Quem quer surfar vezes 30, vezes 35 ou mais, é só clicar no link abaixo. Quem tá perdido, não sabe onde aportar, muitas altcoins, muitas ali no Gemas, vão entregar facilmente vezes 30. Na Seara Fática, BTC desaba para baixo de 60 mil dólares, enquanto dados mostram desaceleração na entrada líquida de capital. Só que desabou para baixo de 60 mil, só que agora está ensaiando aqui um retorno em direção à aresta superior da nossa cunha aqui no 6 horas, que segue plenamente vigente. Eu tenho para mim que a próxima parada é algo em 63. Vamos ver como vai se desdobrar os próximos 2 ou 3 candles. E o CEO da Strike, uma empresa de software que tem vários apps de pagamento crypto-friendly, o CEO Jack Mallers, ele explicou aqui na Daily Hold hoje por que o Bitcoin vai superar e performar vai superar em muitas vezes outros ativos na primeira metade desse século. Segundo ele, este é o ciclo em que os bancos centrais vão tentar fixar o preço do mercado obrigacionista. A reportagem é longa, o que ele está falando é o seguinte: os bancos centrais, desde do estouro da bolha.com, passando pela crise do subprime, passando pelo evento pandêmico, os bancos centrais progressivamente eles ajustam com uma mega expansão da liquidez tudo. Basicamente eles não deixam mais nada quebrar. Sempre que algo está prestes a... O setor bancário norte-americano, com a quebra do Signature Bank, com 2 ou 3 bancos ali ameaçaram quebrar há poucos meses atrás. O Banco Central norte-americano foi lá, aumentou as garantias, enfim, mandou um outro banco comprar o Signature Bank, enfim. O que tá acontecendo é o seguinte: tudo que acontece que pode redundar numa crise financeira grave, os reguladores, principalmente o Fed, aumenta a liquidez de forma bizarra e não deixa nada quebrar. Esse ciclo em que são, na verdade, o que o Jack Mallers está falando é que os ciclos econômicos eles não se completam. Porque a quebra, a crise, ela é necessária. As coisas precisam quebrar, bancos precisam falir. Alguns eventos de cisne negro, alguns crashes precisam acontecer até para não turbinar o próximo. Então o que ele está falando é o seguinte: agora, já que os bancos centrais basicamente não deixam crises graves acontecerem, e esse mantra de que o aumento da liquidez resolveria tudo, acabou criando dentro do sistema a mãe de todas as crises. Este é o ciclo onde os bancos centrais vão tentar salvar até o insalvável, que é o mercado obrigacionista do G7, principalmente o mercado obrigacionista norte-americano. Todo mundo sabe que os americanos estão devendo 35 trilhões de dólares, o PIB está estagnado em 23 tri, o balanço patrimonial do Fed está indo para 15 tri, e ninguém faz nada, até porque não tem como fazer nada. Só a máquina de guerra norte-americana consome pelo menos aí 2 ou 3 trilhões por ano. Enfim, o fato é que não tem mais como reverter a espiral da morte em termos de endividamento dos Estados Unidos.
Então, ele diz, se assim for, a quantidade de dinheiro a ser impressa a partir de agora é astronômica, porque quem vai emprestar liquidez para os treasuries e bonds emitidos pelo Departamento do Tesouro norte-americano é quem tem a capacidade de imprimir dinheiro, que é o próprio Fed, e num ciclo vicioso, ou os reguladores vão estimular a compra de bonds, de títulos de curtíssimo prazo, pelas emissoras de stablecoins, que vão inundar o mundo com o USDT, o USD6, o USDCs e outras stablecoins, ou o Banco Central vai comprar esses treasuries e bonds para financiar não só os Estados Unidos, mas também, basicamente, as grandes economias da Europa. E o próprio Japão deve 5 vezes o PIB, a Itália deve 130% o PIB, a Alemanha é a que está melhorzinha, mas a França também já deve mais de 100% do PIB, ou seja, tá todo mundo na capa da gaita, como se diz lá no sul do Brasil, que a minha esposa é de Santa Catarina. Mas enfim, o fato é o seguinte, ele diz que se esse é o ciclo onde os bancos centrais vão tentar salvar o mercado obrigacionista norte-americano, não há como não imaginar uma Bitcoin indo para $1 milhão ainda nessa década. Enfim, até 2030 ele acha que vai bater $1 milhão. E o Donald Trump afirmou que está preparando para amanhã a explicação, ele vai esmiuçar o seu novo plano que vai transformar os Estados Unidos na capital criptográfica do planeta. Eu vou repetir. O Donald Trump falou que amanhã ele vai esmiuçar nas redes sociais, não se sabe se na plataforma X ou qualquer outra rede social, o plano que vai tornar os Estados Unidos a capital criptográfica do planeta. Para quem não sabe, os filhos do Donald Trump estão envolvidos agora na criação de um projeto DeFi, o World Liberty Financial, que segundo palavras do Trump, vai libertar os excluídos do sistema bancário num protocolo totalmente sem intermediários, que é o que a tecnologia blockchain oferta. E ele afirmou que vai esmiuçar o plano que garantirá que os Estados Unidos serão a capital criptográfica do planeta. Vamos ver se é só uma bravata do Donald Trump ou ele vai esmiuçar esse plano. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Nvidia, Apple e Microsoft estão brigando para aportar dinheiro na rodada de financiamento de $100 bilhões da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Para quem não sabe, a OpenAI pretende abrir o capital. Mas, antes disso, eles estão fazendo uma rodada de financiamento. Basicamente, a OpenAI vai se consolidando como um gigante da AI. É a maior compradora de semicondutores da Nvidia. Quando a gente pede lá para o ChatGPT fazer uma petição, um escritório de advocacia, ou programar um app, ou criar uma imagem, ou criar uma campanha publicitária, o ChatGPT faz tudo hoje em dia, basicamente são semicondutores que estão lá minerando a resposta, né? A solução para o que foi perguntado. E a OpenAI se transformou na maior compradora dos semicondutores da Nvidia. Então agora a própria Nvidia quer aportar a grana na OpenAI, junto com Apple e Microsoft. É bem provável que a OpenAI, quando eventualmente ela acabar abrindo o seu capital, ela já entre naquele grupo das mega caps, as empresas, o seleto grupo de empresas cujo market cap está acima de 1 trilhão. Enfim, e outra, gente, o mundo TradeFi, por enquanto, está precificando a inteligência artificial e toda a revolução que ela está promovendo em todos os setores, da advocacia, passando pelo marketing, pela programação, enfim, por tudo. Só que o mundo e o mercado TradeFi e o mercado cripto ainda não precificaram a simbiose que existe entre a inteligência artificial e a tecnologia blockchain. Hoje, só a Nvidia vale 3 trilhões e todos os criptoativos somados, vou até dar refresh aqui, ó, basicamente
todos os criptoativos somados com inclusão da BTC só vale 2,08 tri. Ou seja, não dá nem para comprar 60%, 70% da NVIDIA. Então eu volto a insistir, o mundo cripto está criminosamente subavaliado. Por um aspecto único, vocês podem ter noção do que eu estou falando. Hoje circulam mais dados e riqueza por ambiente da Web3 do que por um iOS da Apple, que é uma rede altamente centralizada, altamente falha. É só ver o que aconteceu com a cloud da Microsoft, que fechou 80% dos aeroportos mundo afora. A simples derrubada de uma cloud da Microsoft derrubou, basicamente inviabilizou a vida a aeroportuária planetária e inviabilizou acesso a apps bancários, enfim. Basicamente, essa força computacional centralizada é falha, é sujeita a limitações, não tem redundâncias. A força computacional descentralizada, ela goza de infinitas redundâncias, é a prova desse tipo de colapso. Então as pessoas acham que todo dia elas vão acordar, olhar o saldo no Banco do Brasil ou em qualquer app bancário e vai estar lá. E não vai. As pessoas não estão nem imaginando a dimensão cibernética de um conflito geopolítico mais sério. As pessoas acham que o Putin tá lá, prestes a apertar um botãozinho e tacar uma bomba nuclear na Europa. Na minha leitura, é mais fácil ele derrubar a internet do Ocidente. Aí eu quero ver como que os senhoritos vão acessar o app do Banco do Brasil ou do Bradesco. Eu volto a insistir, o mundo vai repressificar a força computacional descentralizada, ou seja, a Web3, o mundo cripto, a força, ou a força, ou voluntariamente, não importa. Eu volto a insistir, o mundo cripto está criminosamente subavaliado. Só que a corretiva dessa avaliação vai se dar de uma forma muito, mas muito violenta. E os sólidos gastos do consumidor norte-americano acabaram jogando por terra as esperanças de um corte mais contundente na taxa básica de juros pelo Fed. Basicamente, o mercado já precificou um corte de 0,25%. E a NASA confirmou que é a SpaceX do nosso Tony Stark da vida real, Elon Musk, que vai buscar os astronautas que estão presos lá no espaço. Vão levar 2 para substituir a Suni Williams e o Butch Wilmore, que estão desde fevereiro lá, basicamente presos que iam ficar até fevereiro, e foram para uma viagem de 8 dias e iam ficar 8 meses, mas agora vão acabar retornando nesse voo da SpaceX. Enfim, gente, a BTC nesse cenário apocalíptico Mad Max segue acumulando numa cunha, não tem como negar. A agulhada de 5 de agosto bateu 49, a agulhada de 15 de agosto bateu 56, as duas agulhadas de anteontem e de hoje ficou em 57.800, 57.700 hoje, ou seja, isso aqui fatalmente vai acabar estressando a aresta superior. Só que agora com um detalhe muito interessante, a bomba de liquidez que representada pela garantia dos shortados, vai acabar promovendo uma mega agressão no book no sentido comprador. Tem muita gente achando que isso aqui vai redundar num teste da base dessa canaleta virtual de baixa, mas não vai, porque isso aqui, antes de ser uma canaleta virtual de baixa, é uma grande bandeira de alta. Eu volto a insistir com isso, fora o padrão xícara alça, que está cada vez mais claro. Para bom entendedor, só essa figura gráfica típica de um movimento altista já seria o suficiente. Mas, pelo índice do medo e da ganância, ainda que está travado ali em 30, ainda tem muita gente achando que o mundo cripto já desenhou o topo para esse ciclo. Mas esses alavancados no sentido short vão cair do cavalo e é a grana dos alavancados que vai fazer a BTC romper essa resistência brutal entre 665, 66 e 70. Para buscar 73 depois é só um tapa. Aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço. A BTC explode para 100 mil dólares.
Tá bom, pessoal? Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.